Ok, gente boa, louvado seja Deus. Aqui, primeiro dia da Semana Teológica do CETEPEB, segundo semestre de 2020, estamos aí trazendo a Semana Teológica com conteúdos importantíssimos, né, relevantes para a sua vida, para o seu crescimento. Tá? Hoje, o primeiro dia, nós já ouvimos um panorama do Antigo Testamento, os pilares do Antigo Testamento com o pastor Pacobello, nosso professor, e agora estamos com o pastor Silas da Silva aqui conosco também, para trazer agora pilares do Novo Testamento, tá? Um panorama, uma visão geral, né? Uma visão panorâmica de alguns fundamentos do Novo Testamento. Isso vai te ajudar, isso vai te inspirar, tá? Nessa semana teológica, a você ter compreensão de o quanto você pode aprender, o quanto você pode crescer no seu ministério, no serviço ao qual Deus te chamou para realizar, meu querido irmão e amigo. Muito obrigado por estar ligadinho conosco no CETEPEB, através do Facebook, através do YouTube. Peço que você compartilhe esses conteúdos, você nos ajuda a divulgar, porque o nosso intuito é poder estar oferecendo o melhor conteúdo para vocês que são nossos alunos, que são membros de nossas igrejas amigas, igrejas irmãs na circunvizinhança de Mogi Guaçu, tá? E do Brasil todo, através do nosso material online, que eu vou falar depois. Hoje aqui eu quero falar, antes do pastor Silas, eu quero falar da nossa promoção que nós temos para casais, tá? Então, casais que desejam se preparar teologicamente, que desejam estudar no nosso curso presencial no seminário, ou mesmo no nosso curso via EAD, você tem 50% de desconto, tá? Para a segunda pessoa, né? Então, o esposo e a esposa, tá? Um dos dois vão estar tendo 50% aí no seu curso, se os dois decidirem vir estudar juntos. E estamos estendendo de maneira especial também essa promoção para os parentes de primeiro grau. Então, talvez a sua esposa não queira estudar, mas o seu pai, a sua mãe, um irmão seu, um parente de primeiro grau seu, ele deseja estudar, então nós iremos também proporcionar 50% de abatimento na sua matrícula enquanto você estiver estudando, enquanto você estiver matriculado. Tá bom, meu querido? Então, o CETEPEB existe para formar obreiros. A nossa primeira missão é forjar profetas, é entregar à igreja obreiros preparados, né, nessa visão e nessa perspectiva de servir a igreja primeiro do que tudo. Temos uma boa teologia, nós temos acima de tudo um foco em amar a igreja, em cuidar da igreja, com perspectiva missionária. Então, o CETEPEB está aqui para servir você. Pastor Silas, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, já de carreira, um pastor que vem cooperando aqui com o nosso seminário já há bastante tempo, né, e ele dá matérias nas cadeiras de línguas bíblicas e de Novo Testamento. Pastor Silas, seja bem-vindo, que o Senhor Jesus possa abençoar. Eu tenho certeza que você vai ser edificado por esse panorama que o pastor Silas vai trazer para nós. Fica ligadinho aí, é CETEPEB junto com você na missão de fazer uma boa teologia para a glória de Deus, amém? Um abraço a todos. Olá, sou o pastor Silas, agradeço ao convite da direção do CETEPEB em participar aí desse tempo de reflexão. É um prazer também ser professor aqui desta casa. Aqui no nosso seminário, nós estamos na Semana Teológica e dialogando assim sobre alguns temas relevantes das Escrituras Sagradas. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre Novo Testamento. Sem dúvida alguma, nós poderíamos dedicar boa parte do tempo de vida sobre esse tema, conversando sobre ele, porque
é um tema riquíssimo em detalhes e também, por que não dizer, tema de muitas controvérsias. A proposta é fomentar o aprofundamento do tema. Sendo assim, no primeiro momento da nossa conversa, eu vou considerar aspectos relevantes sobre o tema e, num segundo momento, eu gostaria de propor um retorno à leitura da Bíblia. Ela está entre os livros mais vendidos do mundo. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi traduzida para quase 3.000 idiomas e ocupa o primeiro lugar no ranking há mais de 50 anos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de espectadores ou também exemplares tenham sido precisamente vendidos no mundo. Exatamente, nós estamos falando da Bíblia. E certamente você tem uma ou até mais. Assim como todas as demais literaturas, nesse sentido, com a Bíblia não é diferente, pois a primeira atitude que temos é ir logo para o índice ou o sumário. E sem dúvida, você já se deparou com a seguinte nomenclatura: testamento. Testamento. Esse nome testamento, você já parou para pensar de onde vem? A história propõe 3 nomes que, poderíamos dizer, participaram ativamente no surgimento dessa nomenclatura. Quais são esses 3 nomes? O primeiro nome que eu gostaria de mencionar a você é Melito de Sardes, que viveu no final do 2º século depois de Cristo, e é exatamente dele que vem a terminologia Antiga Aliança. E é lógico, quando ele sugere essa nomenclatura, você já percebe que tem uma intenção também de uma outra terminologia, ou seja, acompanha a Antiga Aliança, a Nova Aliança. No entanto, não foi Melito de Sardes que utilizou a nomenclatura Nova Aliança. Essa nomenclatura ela vai ser utilizada por Irineu de Lyon, que usa o termo Nova Aliança em relação aos escritos cristãos. Por fim, Jerônimo, na tradução da Vulgata, vai utilizar o termo testamento. Isso acontece no fim do 4º e início do 5º século depois de Cristo. Agora, talvez uma pergunta, para não ficar dúvidas, Jerônimo não cometeu erro utilizando o termo testamento em lugar de aliança. O que ocorre é que o termo diateque, um termo grego, ele tanto se refere ao termo aliança quanto ao termo testamento. Isso significa que aliança e testamento são sinônimos. Mas
O que é Novo Testamento? Em uma frase, poderíamos resumir da seguinte maneira: Novo Testamento é a coleção de livros que compõem a segunda parte da Bíblia cristã. Exatamente são 27 livros, 4 evangelhos que narram a vida e o ministério de Jesus, um livro de Atos dos Apóstolos que narram sobre a igreja cristã e 21 cartas ou epístolas de diversos autores. Nesse item, é importante salientar que muitos acadêmicos consideram a carta aos Hebreus um tratado. Logo, falam de 20 cartas e não de 21 cartas. Por fim, um livro de revelações chamado Apocalipse. Quero lembrá-los que o Novo Testamento demorou acima de 50 anos para ser escrito. E não foi escrito em hebraico como as escrituras judaicas. O Novo Testamento foi escrito em grego, chamado também de grego koiné, ou mais precisamente grego comum. E o motivo era que o grego se tornou a língua franca quando o Novo Testamento nasceu e o cristianismo progrediu. Dentre as controvérsias que envolvem o Novo Testamento está exatamente a formação do que chamamos de cânon. Mas o que significa o termo cânon? Primeiramente, você pode perceber que dentro do aspecto etimológico da palavra, cânon é o empréstimo semítico de uma palavra que originalmente significa junco, mas passou a significar também vara de medir e, por conseguinte, regra ou padrão, ou até mesmo norma. Por um outro lado, percebemos que os pais apostólicos usam a palavra cânon para significar uma regra de vida. Isso diz respeito à santidade de vida da igreja, exatamente em contraste com aquela forte onda de heresias existentes na época deles. Quando chegamos no próprio Novo Testamento, nós vamos perceber que o termo cânon segue exatamente a interpretação dos pais apostólicos, ou seja, tem o sentido de uma regra de vida. E podemos dizer que é algo indiscutível que a palavra deve-se ser entendida como um padrão, como uma regra, como um modelo. No entanto, a principal questão teológica com relação ao cânon do Novo Testamento diz respeito ao critério ou a critérios que determinaram a canonicidade dos livros do Novo Testamento. Como, por exemplo, por que os 27 livros e apenas estes incluídos em nossas Bíblias são aceitos como canônicos? A resposta a esta pergunta encontra-se nos critérios utilizados para o reconhecimento. São vários os critérios, no entanto, eu quero destacar alguns deles, precisamente 3, para nossa compreensão de como e quais são os critérios utilizados para a formação do cânon do Novo Testamento. O primeiro critério
recebe a seguinte nomenclatura. O primeiro critério, o testemunho interno do Espírito Santo. O critério essencial é o mesmo que levou ao reconhecimento do Antigo Testamento. O testemunho interno do Espírito Santo na Igreja como um todo. É certo, como já foi mencionado, que crentes individuais podem falhar em identificar ou não certos livros como canônicos, especialmente em épocas de transição, como nos primeiros séculos da Igreja, na nova dispensação e durante o período da Reforma. Não obstante, o testemunho da Igreja como corpo, não como instituição ou indivíduos isoladamente, é o principal critério de verificação da canonicidade das Escrituras. Isso não significa dizer, entretanto, que seja a Igreja quem tenha determinado o cânon. De maneira alguma. Quem determinou o cânon foi o Espírito Santo que o inspirou. A Igreja apenas o reconheceu e o discerniu pela iluminação do próprio Espírito Santo, que habita nos seus membros individualmente. As evidências históricas deste reconhecimento do cânon do Novo Testamento pela Igreja são abundantes. Cito uma. Se você observar a história, logo no final do primeiro século, início do segundo, até o ano 120 depois de Cristo, aproximadamente, boa parte dos livros do Novo Testamento já era conhecida, já era citada e até reverenciada como autoritativa pelos primeiros escritos cristãos que chegaram até nós. Mas há também um segundo critério. O segundo critério reside na origem apostólica. Origem apostólica. Pelo lado humano, a origem apostólica foi, sem dúvida, o critério mais importante considerado pela Igreja para o reconhecimento da canonicidade do Novo Testamento. Assim como os profetas, no sentido lato do Antigo Testamento, eram a voz autorizada de Deus para o povo. E, de algum modo, todos os livros do Antigo Testamento têm origem profética. Assim também, a origem apostólica autentificava um livro como autoritativo e, consequentemente, canônico. Os apóstolos eram as testemunhas autorizadas, escolhidas por Jesus como dirigentes da igreja que surgia. Para os pais da igreja, este era o critério mais importante. Fosse possível provar que um determinado livro era de origem apostólica, isso seria suficiente para ser reconhecido como canônico. Por outro lado, havendo dúvida quanto à origem apostólica, fatalmente haveria relutância. O fato é que todos os livros aceitos como canônicos eram de autoria apostólica ou tidos como de origem apostólica, ou seja, de um associado ligado diretamente a um apóstolo de Cristo. Por exemplo, Marcos.
Marcos não foi diretamente um discípulo de Cristo. Porém, Marcos está ligado a Pedro. Lucas, um outro exemplo. Lucas não caminhou com Cristo, mas Lucas está ligado à autoridade do apóstolo Paulo. Por fim, um terceiro conceito, não mais ou menos importante que os demais, é o conceito que trata sobre o conteúdo dos livros. O conteúdo dos livros também foi sempre um critério importante no reconhecimento da canonicidade dos livros do Novo Testamento. Livro algum, em desacordo com o padrão doutrinário e moral ensinado por Jesus e os apóstolos, seria recebido como autoritativo. Foi assim que muitos escritos heréticos foram repudiados pela Igreja. Foi com base exatamente nesta regra também que muitos livros apócrifos foram rejeitados, visto que em franco desacordo com o caráter, com a simplicidade, doutrina e ética dos livros canônicos. Agora, o que devemos notar é que existe uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, ou como queiram, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Agostinho de Hipona escreveu certa vez com muita propriedade que o novo no antigo está ocultado, o antigo no novo é revelado. Podemos entender que o Antigo Testamento era a preparação para a vinda do Messias. Entendendo dessa forma, nesse caso, no Novo Testamento, podemos perceber que os 4 evangelhos seriam a sua manifestação. O livro de Atos dos Apóstolos, a proclamação de sua mensagem. As cartas e epístolas, a explicação da mensagem. O Apocalipse seria, portanto, a consumação da obra messiânica. Imagino que você já percebeu, quando estamos diante da Bíblia, Palavra de Deus, parece que ela, tudo move-se em torno de Jesus de Nazaré. Isso desperta algo muito interessante na vida de pessoas. O fato de que tudo na Bíblia parece mover-se em torno de Jesus de Nazaré, isso a torna fascinante. E por entender que a Bíblia é fascinante, e sem dúvida depois de todas essas informações que você está assimilando, eu quero convidá-lo a um retorno à leitura da Bíblia. É exatamente isso. Quero fazer um convite para você, um retorno à leitura da Bíblia. Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês que viveu no século XIX, ele disse certa vez: existem 2 tipos de cristãos, aqueles que imitam a Jesus e aqueles que se contentam em apenas admirá-lo. Por que um retorno à leitura da Bíblia? Eu creio que a leitura da Bíblia
não conduz a uma cosmovisão limitada, mas a leitura da Bíblia ela vai nos conduzir a um aprendizado de que existe encanto além de método, além de notícia e além de hábito. No primeiro momento você ouviu sobre muitos termos considerados termos teológicos. No entanto, eu creio que é somente através da leitura da Bíblia que você percebe que a teologia não é o fim. A teologia é sim o meio. E eu posso dizer para você com muita propriedade, como professor desta casa, é exatamente isso que propomos aqui. Transmitimos um ensino teológico, considerando-o como sendo uma ferramenta técnica para uma interpretação correta, precisa das Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus. Entendemos que o processo de revelação não é somente concomitante com a história, mas se torna encarnado na história. Assim, ao estudarmos o Novo Testamento, nós procuramos entendê-lo a partir da seguinte frase: Deus se volta à humanidade por meio de Jesus Cristo. É isso mesmo. Deus se volta à humanidade por meio de Jesus Cristo. E para incentivar você a um retorno à leitura da Bíblia, eu gostaria de tecer aqui um pouco do que conversamos e até mesmo um pouquinho do método e a didática que utilizamos com os nossos seminaristas. Geralmente começamos sempre o estudo do Novo Testamento pelo período interbíblico. O que se destaca no estudo desse período, do período interbíblico, é a seguinte pergunta histórica: silêncio profético é silêncio de Deus? É nesse período que surge também boa parte dos chamados grupos religiosos que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Quando estudamos os evangelhos, não somente trabalhamos como sendo uma boa notícia. Sim, o evangelho é boa notícia, mas evangelho também é um gênero literário. E aqui, durante as nossas aulas sobre o evangelho, algo que tem despertado a atenção dos nossos seminaristas é quando trabalhamos uma leitura muito interessante que consta em um dos evangelhos. É o conceito de leitura sanduíche. Isso leva os nossos seminaristas a um despertamento ou um retorno à leitura da palavra. Nas demais disciplinas, que compreende o livro de Atos, Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais e Apocalipse, dentre muitos aspectos que consideramos, está a diferença que nós procuramos fazer entre carta, epístola e mandato. Trabalhamos um conceito chamado sigmanassis e, por fim, em Apocalipse, nós procuramos trabalhar uma questão muito interessante, que se Apocalipse significa revelação, por quê? Foi associado a mistérios, cataclismos, guerras nucleares, destruição em massa, ou seja, o fim do mundo.
Então aqui está um pouco do que nós conversamos sobre o Novo Testamento aqui no seminário CETEPEB. Antes de encerrar essa nossa conversa, eu espero ter contribuído para despertar em você um aprofundamento na palavra de Deus. E é lógico, eu quero dizer que foi um prazer conversar com você. Um grande abraço e Deus abençoe ricamente a sua vida.